Olá, povo de Deus. Olha eu aqui outra vez para ler a Bíblia para vocês. Estou fazendo nesse momento o vídeo de número 68, tá? Deixa o seu like aí para ajudar o canal. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu vou ler para vocês a partir de agora em 1 Reis, capítulo 1, a velhice de Davi, porque Davi, no último versículo, no último capítulo de Davi estava um pouco pervertido, o povo israelita também. Deus castiga o povo israelita e resolve castigar Davi. Ele manda 3 opções para Davi, que era 7 anos de fome e 3 meses de perseguição a Davi, ou 3 dias de praga. Davi escolhe 3 dias de praga, e na hora que o anjo de Deus, que estava fazendo esse serviço para Deus, matando o povo israelita, na hora que o anjo entra em Jerusalém para levar as pragas para Davi e seu povo, então Deus se arrepende, né? Como está escrito, Deus se arrependeu e disse ao anjo que se retirasse, e, né? Então, Deus salva Davi em Jerusalém, mas manda que Davi fizesse um altar, né? E Davi faz o altar e faz o holocausto para agradecer a Deus, né? E Deus não mata Davi. Mas Davi já está velhinho, né? Já está velho, né? Então é o que eu vou ler para vocês aqui em 1 Reis, capítulo 1, versículo 1, a velhice de Davi. Vamos ler. Abra sua Bíblia e vamos ler. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de roupa, porém não se aquecia. Davi velho, né? Estava com um frio daquele, não tinha cobertor que aquecesse ele, né? O rei Davi estava com frio, deitar em sua cama, né? E cobriam ele de roupa, porém não se aquecia. O frio continuava e continuava, e não tinha jeito. Podia botar um caminhão de tecido em cima dele que não ia aquecer o rei Davi. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem. Olha só, uma moça virgem. Busque para o rei uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abissag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era moça sobremaneira formosa, muito bonita, né? Muito jeitosa, muito bem feita, e tinha cuidado do rei e o servia. Porém, o rei não a conheceu. Também o rei já estava velhinho, né? Só se Deus quisesse, né? O rei já estava velhinho, acabadinho, já com muito frio. Se não fosse a concubina para esquentar ele, mas ele não chegou a fazer nada com essa moça, né? Não fez. Servia, porém, o rei, mas não a conheceu, porque conheceu na Bíblia, desde lá do início, né? Desde o início lá de Adão e Eva, a palavra conheceu é fazer amor, é transar, né? É transar. No Novo Testamento também tem essa palavra conheceu, que é quando Maria, mãe de Jesus, engravida de Jesus, e o versículo diz: e José não transou com ela até que ela desse à luz a seu filho, né? Muitas pessoas acham que Maria é virgem, mas Maria
mesmo tendo Jesus Cristo, ela não pode ser virgem mais. E depois que ela teve Jesus Cristo, ela transou com José e teve filho, né? Tem legião aí de Satanás que ensina que Maria continuou virgem. Isso é uma grande mentira, maior do que todo o universo, né? Isso é uma grande mentira, porque José conheceu ela depois que teve o seu filho Jesus Cristo, né? E está escrito lá que José não a conheceu enquanto ela não desse à luz a seu filho Jesus Cristo. Então, depois que Maria deu à luz a Jesus Cristo, com certeza José transou com Maria, porque está escrito, né? E de lá, como lá também Adão e Eva, Adão conheceu Eva e teve seu filho, Abel, conheceu Eva e teve Caim, conheceu Eva e foi tendo vários filhos. Como na passagem que eu venho lendo, de lá para cá, desde a criação até os dias de hoje, a palavra conheceu aqui na Bíblia é transar com a mulher, fazer neném, tá? Para que vocês não sabem, fique bem claro disso, porque tem gente que não entende essa leitura, esse tal de conheceu. Então, conhecer aqui na Bíblia é fazer amor, é transar com uma mulher, né? Então, Davi não a conheceu, não transou com essa moça que tomou conta dele. Então, Adonias, filho de Ragite, se levantou dizendo: Eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele, e nunca seu pai tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso, de parecer a Agite o tivera depois de Absalão. Né? Então, Ragite, né, foi quem sucedeu Davi, e ele não o contrariou. Ele disse: Meu pai vai morrer, então, como está dizendo aqui, então Adonias, não, foi Adonias. Adonias, filho de Agite, se levantou. Foi Adonias que tomou o reinado de Davi, né, no caso. Adonias, filho de Ragite, se levantou dizendo: Eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele, e nunca seu pai, que é Ragite, o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso, né? De parecer a Ragite, e tivera depois de Absalão. E tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais ajudavam segundo Adonias. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benéias, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, o rei, e Simei, e rei, e os poderosos que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel. E convidou a todos os seus irmãos e filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servo do rei, porém a Natã, o profeta, e a Benaia, e aos poderosos, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então, Adonias é irmão de Salomão, e Adonias também é filho do rei, né? É, né? Seu irmão, né? E então falou Natã a Betseba, né? Não, estou errado aqui. E matou Adonias, ovelhas, vacas e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Roja, e convidou a todos os seus irmãos e filhos do rei, todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, o profeta,
e a Benéia, e os poderosos, e a Salomão, seu irmão, quer dizer que seu irmão é irmão dele, né? Não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Ragite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-lhe um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai e chega ao rei Davi e diz-lhe: não juraste tu, rei senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, porque, pois, reina Adonias. E eis que, estando tu ainda aí falar, e eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras, né? Então, Betseba, que era a mulher do rei, né? A que transgrediu a mulher do guerreiro, né? Que transgrediu com Davi, né? Adulterou, ela foi falar com ele, porque depois que ela teve o primeiro filho, Deus não quis que ele sobrevivesse e o matou. E depois disso ela teve Salomão. E Davi jurou para ela que Salomão ia ser o rei lá de Jerusalém, né? Então ela o sacerdote mandou ela lá falar com Davi, e quando ela estivesse falando, o sacerdote ia chegar e ia confirmar as suas palavras. E foi Betseba ao rei e à sua cama, e o rei era muito velho. E Abissag, a sunamita, servia ao rei, que era a mulher que esquentava ele, né? E Betseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei e disse: o rei: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor, teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, né? E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu, Senhor, não o sabes. Quer dizer, Adonias pegou o reinado assim na tora, não avisou nem o outro rei que estava de cama, né? Ele foi logo se metendo a ser rei, sem ninguém ordenar. E matou vacas e animais cevados, e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, capitão do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, o rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais e eu, Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã, e fizeram saber ao rei, dizendo: eis aí está o profeta Natã, e entrou à presença do rei e prostrou-se diante dele com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e animais cevados e ovelhas e a abundância, e convidou a todos os filhos do rei e os capitães do exército, a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias! Porém, a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok,
o sacerdote, e a Benéia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isto da parte do rei, meu senhor, e não fizeste saber a teu servo quem se assentara no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Betseba, e ela entrou à presença do rei e ficou em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Salomão é constituído rei. E disse o rei Davi: chamai-me a Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e eles entraram à presença do rei. E o rei lhe disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula, que é minha, e levantai-o a Giom, e Zadok e o sacerdote com Natã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então subiram após ele e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim o diga o Senhor Deus, rei meu senhor. Como o Senhor foi o rei meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok e o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaita e alegrava-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, a terra retiniu. E o ouviu Adonias e a todos os convidados que estavam com ele, que tinha acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: porque há tal ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: certamente nosso senhor rei Davi constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus e aos peleteus, e o fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouvi.
E também Salomão está assentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram a abençoar ao nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei: assim bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém, Adonias temeu a Salomão e levantou-se e foi e apegou-se às pontas do altar e fez saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que apegou-se às pontas do altar, dizendo: jura-me hoje, ó rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. E disse Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Se, porém, se achar nele maldade, morrerá. Porque Adonias se queria logo de imediato tomar logo o trono de Davi, né? Mas o prometido era Salomão. Então, quando o rei Salomão, a esposa dele, Seba, veio dizer a ele, então ele se apressou em fazer logo o rei antes que morra, né? Então, declarou seu filho como rei, Salomão. E mandou o rei Salomão e o fizeram descer do altar e veio e prostrou-se perante o rei Salomão, e Salomão lhe disse: vai para a tua casa. Davi dá conselho a Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde que fores. Então, Davi dá instrução a seu filho, né? Porque todo o povo israelita tem a lei, tem os mandamentos, né? As ordenanças que Deus dá, os testemunhos, né? De tudo quanto Deus veio fazendo desde a saída lá do Egito. Tudo isso está escrito pela mão de Moisés e depois por Josué e pelos reis que vêm seguindo, né? Então, tudo isso está escrito. Então, ele diz a Davi que não se desvie desses mandamentos, nem dessas ordenanças, nem da lei que Deus tem dado para ele e para todo o povo israelita, né? Que ele se mantenha no caminho de Deus para que prospere em tudo quanto fizeres e para onde quer que for, né? É esse o recado que o pai de Salomão, rei Davi, está dando a ele, que é o novo rei, né? Então, é assim que o povo israelita é protegido, através desse rei, desses juízes, desses sacerdotes, né, etc., e etc., que Deus envia para tomar conta desse povo israelita, que, por sinal, são muito rebeldes, né? Porque mesmo esse rei não vai ter salvação no final da sua vida. Ele vai perder a sua salvação se pervertendo no seu coração com suas mulheres. As mulheres vai perverter ele
e ele vai ser desobediente a Deus. Então, o rei Salomão, né, que toma conta desse povo israelita, que vai criar. E Salomão é o homem mais sábio do mundo, mais inteligente que Deus colocou na terra, é Salomão. É o homem mais sábio, mais inteligente, é o rei Salomão. Porém, ele vai se perder nos seus últimos dias, porque as mulheres vão perverter seu coração e ele vai acabar perdendo a salvação, né? Isso vou ler para vocês, se vocês estiverem prestando atenção em meus vídeos, vindo a trajetória, lendo, escutando os meus vídeos, na trajetória desse povo israelita, né? Desde lá do Egito. Então, vai morrer Davi, né? Ele está dando as últimas instruções a seu filho Salomão, que se mantenha, né? Guardando, né? Pelo seu caminho, guardando as ordenanças do Senhor teu Deus, para ordenarem nos seus caminhos, para guardarem os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, né? Chama-se lei de Moisés, porque Moisés foi quem pegou essa lei para dar a todo o povo israelita, quando ele, depois de ter tirado lá do Egito, né, da escravidão. Então, o anjo de Deus apareceu para Moisés em forma de Deus, com o resplandecer de Deus para Moisés, como se fosse o próprio Deus, né, e deu esses mandamentos, essas leis para Moisés, instruir essa nação israelita, que era milhões de pessoas, era muito grande, e ele e seu irmão Arão foi quem veio a dar essas instruções. Depois ele não estava nem conseguindo mais, porque era numerosa o povo israelita, então ele constituiu ancião para ajudar ele. Depois veio profeta e etc, e esse rei até o dia de hoje, né? Então é isso que seu pai está dando a ele, para que ele permaneça nesse caminho, né? Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, né? Que seu pai, né? Confirmar aquilo que Davi está dizendo para ele, né? Para que Deus confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andar perante a mim, faça fielmente com todo o seu coração e com toda a sua alma. Nunca disse te faltará sucessor ao trono de Israel. Essa palavra aqui está dizendo que nunca irá faltar esse rei, né? Que está sendo constituído agora após a morte de Davi, se ele fizer tudo que que Davi fez, né, para instruir, né, o povo israelita, e Salomão seguir com esses mesmos mandamentos, então não vai faltar sucessor para o trono de Israel, para esse trono que foi criado agora, que Deus criou sobre reis, né? E foi Saul não chegou a ter esse trono, né? Não chegou, porque Saul se perverteu até chegar a Jerusalém e tomar conta desse povo, porque ele foi rebelde, né? Então, constituiu Davi seguiu, constituiu o seu reinado em Israel. Vai morrer Davi, ele deixa seu filho Salomão para tomar conta dessa nação israelita e seus adjacentes, né? Com toda a lei, com todos os mandamentos, com todos que Deus manda dar, para que ele não se desvie, né? E que possa ter um sucessor bem aos olhos de Deus para suceder a seu trono quando ele morrer. E também tu sabes que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 capitões do exército de Israel, a Abner, filho de Né, e a Amasa, filho de Jeter. E
os quais matou e em paz derramou sangue de guerra, e após o sangue de guerra do cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia por pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, porque Salomão é o homem mais sábio do mundo até os dias de hoje. Foi Salomão, sábio, inteligente, né? Deus foi o poder que Deus deu a Salomão, sabedoria, inteligência para fazer tudo quanto fez, né? Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cães desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram a eles, a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que ia a Manaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada, mas agora não o tenha por inculpável, pois é homem sábio e bem saberás o que lhe has de fazer para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel, 40 anos, 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Então, em Hebrom, ele reinou 7 anos, e em Jerusalém, 33 anos. Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simei. Não sei porquê, né? Mas porque Adonias queria tomar a vaga de Salomão, né? Joabe era chefe do rei, lá do exército do rei. Simei também, né? Era da parte do rei. Eu não sei porquê Salomão fez essas coisas, mas eu vou ler para descobrir, né? Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simei. Vamos ver por qual motivo ele fez isso. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Ragite, e Betseba, mãe de Salomão, e disse ela: dê paz à tua vinda. E ele disse: é de paz. Então disse ele uma palavra: tenho que dizer-te. E ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo o Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, não a rejeites. E ela lhe disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher Abisaque, a sunamita, que é a concubina que foi esquentar o rei Davi, né? E disse Batseba: bem, eu falarei por ti ao rei,
Assim foi Betseba ao rei Salomão e falha-lhe por Adonias. E o rei se levantou e a encontrasse com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para a sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço. Não ma rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque não tá, negarei. E ela disse: desse a Absaque, a Sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse: a sua mãe é porque pedes a Absaque, e a Sunamita para Adonias. Pede também para que ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo assim, Deus me faça outro tanto, se não falou Adonia estas palavras contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de modo que morreu. E Abiatar, o sacerdote, disse: ó rei, vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte, porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló. E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado segundo Adonias, né? Joabe e Adonias se perverteu e Joabe também que seguiu Adonias. Ainda que não tinha se desviado segundo a Absalão, e Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar e disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, arremete sobre ele. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse assim: assim diz o rei, sai, dai. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: faze como ele disse, e arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa do meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter,
capitão do exército de Judá. Assim receberá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça de sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência e a sua casa e a seu trono dará o Senhor paz para todo o sempre. E subiu Banéia, filho de Joiada, e arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs Banéia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois mandou o rei e chamou a Simei e disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí. E daí não saias nem para uma nem para a outra parte, porque há de ser que no dia em que saíres, o passareis o ribeiro de Cedron, de certo que sem dúvida morrerás, o teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa essa palavra, como tem falado ao rei, meu senhor. Assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que, ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte de Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis, em busca de seu servo. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão como Simei fora de Jerusalém a Gate e já tinha voltado. Então o rei mandou chamar Simei e disse: não te conjurei eu pelo Senhor, e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saírem uma ou outra parte, sabe certo que sem dúvida morrerás. E tu me disseste: boa é essa palavra que ouve, porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei. E disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração conhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Banaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Salomão casa com a filha de Faraó. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado a casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar.
E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assenta no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, o Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. O teu servo está no meio do teu povo que elegeste por grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernir o que é bom, o que é justo. Eis que fiz seguro as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Então, o rei Salomão, né, Deus deu a ele todo o entendimento, né, e toda a sabedoria, né? Tão sábio, o coração dele, tão sábio, né, e entendido, né, que nem antes dele, nem depois dele haverá um igual a ele de sabedoria e de entendimento, né? E também até o que não pediste te dei, assim riqueza como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei o teu dia. Então, Deus faz uma promessa a Davi, a Salomão, que se ele andar como seu pai Davi, reto, né, de coração em tudo, né, vai dar muita riqueza. Ele não pediu, ele só pediu sabedoria e entendimento, mas Deus vai dar riqueza, glória, né, que nenhum de outros reis teve e nem terá todos os dias, né? E se andares, olha só o que é que Deus está falando para Salomão, e se andares nos meus caminhos, que é os estatutos, as ordenanças e a lei e os mandamentos, que andou Davi, o pai dele, né, nos caminhos retos, guardando os estatutos, mandamentos e ordenanças, etc, etc, Deus vai prolongar os dias de Salomão, né? E acordou Salomão, que isso foi um sonho que Deus deu para ele, para que ele entendesse o que era que ele queria. E eis que era sonho, e indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e sacrificou holocausto, e preparou sacrifício pacífico, e fez um banquete a todos os seus servos.
Salomão julga a causa de duas mulheres. Porque daí por diante, né? Salomão é quem vai governar Jerusalém e todo o povo israelita, né? Para obedecer aquilo que Deus deu a Davi, e não só a Davi, que vem dando a todo o povo israelita, né? Desde a saída lá do Egito, né? Deus vem dando todos esses mandamentos, todas essas ordenanças e leis para que o povo israelita os cumpra. Mas eles são rebeldes, né? Muitos deles rebeldes, né? Porque gerações e gerações, essa é uma geração super nova, mas com os mesmos mandamentos e estatutos para eles se cumprirem, né? Fazerem os seus holocaustos de pecado, de falha, etc., etc., seus dízimos, etc., e etc. Não é como os dias de hoje, na lei de Cristo. Na lei de Cristo é muito diferente daqui. Nos dias de hoje, na lei de Cristo, não tem dízimo, né? Não tem esses holocaustos de boi, de cabra, de ovelha, né? Não tem sangue derramado de animais, porque Deus quer o arrependimento e o amor, que é o primeiro seu mandamento, para que possa ter vida eterna, é o amor. É o primeiro mandamento de todos, é o amor na lei de Cristo, para que tenha amor ao seu próximo, ao seu inimigo, à sua família, etc., etc., fazendo bem, ajudando, né? Mesmo que você tenha pouco, mas que ajude, e Deus recompensará e que no final você vem ter a vida eterna. Porque aqui não se fala de vida eterna, não se fala dessas coisas, apesar que houve muitos milagres, etc. Nos dias de hoje também não é tempo de milagre, né? Porque Deus não quer milagre, Deus não quer campanha, Deus não quer, etc., e etc. Vocês sabem de que eu estou falando, né? Deus quer arrependimento, Deus quer boas obras, Deus quer, primeiramente, amor para com o próximo, para com seu inimigo. Só assim você vai poder ter vida eterna. Não é você dizer, não, mas Cristo já morreu na cruz por nós, nada disso. Não, 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 não. Tem muito trabalho a se fazer para se conquistar a vida eterna. Não é fácil, não. Não pense que é só porque Cristo morreu na cruz por nós que a gente está salvo, não. Tem uma trajetória muito grande para se andar aqui na terra, né? Para deixar a legião do mal seguir exclusivamente a legião de Deus, principalmente com amor verdadeiro, não amor fingido, porque não vai ter serventia para nada. Se você faz uma coisa por fazer, nem faça, porque não vai ser aceito por Deus. Mas se você faz com amor, então você é aceito por Deus. Essa é a realidade, né? Então vamos lá. E sucedeu o quê? E sucedeu o quê? Ao terceiro dia depois do meu parto, não, está errado aqui alguma coisa. Salomão julga a causa de duas mulheres, foi o que eu estava, porque o versículo andou. Desculpem, Salomão julga a causa das duas mulheres. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E dali de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitava sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado enquanto dormia, e a tua serva e o deitou no seu seio, e a seu filho morto
deitou no meu seio. E levantou-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho que eu havia tido. A mulher trocou, né? Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho é o morto. Porém, esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este vive é meu filho, e teu filho o morto é esta. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Disse mais o rei: Traze-me uma espada, e o trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo e dai a metade a uma e a metade a outra. Vejam só como é a sabedoria do rei Salomão, né? Então, mandou, o menino já estava morto e o outro estava vivo, né? Que ela trocou, ela dormiu por cima do menino e como ela estava dormindo, sufocou o menino, né? O filho dela, ele morreu, mas ela vendo depois, quando se acordou que o menino estava morto, ela foi lá e trocou, né? Elas vieram falar com o rei para ver se conseguia destrocar, né? A mãe do menino vivo. Então disse o rei: Já que vocês estão brigando por causa desses meninos, vocês moram juntos, então o menino vivo a gente vai rachar no meio, é uma banda para um e uma banda para outra. Pronto, e está resolvido. E disse o rei: Em duas partes o menino vivo e dá a metade a cada uma, né? A metade para um e a metade para outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei: Porque as suas entranhas se lhe estremeceram por seu filho. E disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia: Nem teu, nem meu seja dividido, nem seja nem meu, não, nem seja nem teu, nem meu seja, divide-o. A outra, a mulher que o menino morreu, divide. Então respondeu o rei e disse: Dai a este o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Foi assim que o rei descobriu a verdade, né? Porque vou ler de novo para nós entendermos. E disse o rei: Em duas partes o menino vivo, e dai a metade. Mata ele e divide, né? Em duas partes, a metade para uma e a metade para outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei: Porque as suas entranhas se lhe estremeceram por seu filho. E disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia: Nem teu, nem meu seja. Divide-o. Quer dizer, a mulher que tinha matado o seu menino sem saber, dormindo, mandou mesmo que matasse o menino e dividisse. Então o rei, então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo o Israel ouviu o juízo que havia dado o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Né? Ele foi muito sábio, né? Ele descobriu na hora quem era que estava errado. Os príncipes de Salomão e a grandeza do seu reino. Assim foi Salomão rei sobre todo o Israel, e este era os príncipes que tinha Azarias, filho de Zadok, sacerdote, e Eliorefe, e Iaias, filho de Cisa,
secretários, né? Jeossafá, filho de Ailude, cronista. Benaia, filho de Joiada, sobre o exército, e Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Azarias, filho de Natã, sobre os provedores, e Zabude, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei. E Aissá, mordomo, Adonirão, filho de Abida, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 oficiais sobre todo Israel, que provinha ao rei e à sua casa, e cada um tinha que abastecê-lo por um mês no ano. E estes são os seus nomes: Ben-Ur, né? Ben-Ur, nas montanhas de Efraim, e Ben-Bequer em Macais, e em Saalbim, e em Bet-Semes, e em Eló, e em Bet-Anã, e Ben-Osed em Arubote. Também este tinha a Socó e a toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab, em todo o termo de Dor, tinha este a Tafate, filha de Salomão, por mulher. Baana, filho de Ailude, tinha a Taanaque, e a Megido, e a toda a Bet-Seã, que está junto a Ziretã, abaixo de Gisreel, desde Bet-Seã até Abei-Meolá, para além do Jaquemeão. O filho de Gabê em Ramote de Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, e as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argobe, o qual está em Baçã. Assenta grande cidade com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Ido, em Manaim, e Aimaas em Naphtali. Também este tomou a Bessemate, filha de Salomão, por mulher. Baraná, filho de Russai, em Asser, e em Alote. Jeossafá, filho de Parua, em Isacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, e a terra de Sion, rei dos amorreus, e de Og, rei de Baçã, e só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel, muitos como a areia que está junto ao mar, e em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito, os quais traziam presente e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados e 20 bois de pasto, e 100 carneiros, e afora os veados e as cabras montesa, e os corços, e a aves cevada, porque
dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio Tifsa até Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio, e tinha paz de todos os lados em redor dele. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estribarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos se chegaram à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixavam faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os ginetes e para o lugar onde estava cada um segundo o seu cargo. A sabedoria de Salomão. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e toda a sabedoria dos egípcios. Os egípcios eram sabidos também, né? E era ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que Etã, né? Israelita, e Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios. E foram os seus cânticos 1.005, né? Ele tinha provérbio, né? Esse rei, ele falava muitos provérbios, ele teve 3.000 provérbios e cantou 1.005 músicas, né? E também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria, né? Deus deu muita sabedoria para Salomão, muito entendimento, né? Porque todo mundo sabia que se fosse falar com Salomão diria muitas coisas boas para o povo. Eu vou dar uma paradinha por aqui, né? Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Estou lendo a trajetória do povo israelita que veio lá do Egito, né? Vai morrendo e vai se criando, vai morrendo e vai se criando, mas como Deus deu esse povo israelita, né, da descendência de Jacó, quando seu filho era governador no primeiro Egito, né? Era Jacó, mas quando ele chegou para onde estava seu filho, que era governador lá no Egito, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E ele formou muita descendência, muita gente com essa nação israelita. Todo esse povo passou a se chamar Israel por causa de Jacó, que foi trocado seu nome de Jacó para Israel. Então, criou-se no tempo de José, seu filho, que era governador, e desse faraó, que era uma ótima pessoa, mas depois que esse faraó morreu José,
Então entrou um faraó da legião do mal, da legião de Satanás, e escravizou todo esse povo que se chama Israel, o povo hebreu, né? Se chama Israel, né? Por devido a Jacó. E eles foram escravos por 430 anos, escravizados de dia e noite. Deus tem misericórdia dele e chama seu povo, que desde Jacó e de todos os outros descendentes dele, antes dele, né? Deus vem protegendo esse povo e então Deus resolve tirar esse povo de lá, os tirou, levou para a sua terra prometida. Esse povo sempre são rebeldes e ele vem instituindo reis, sacerdotes, juízes para tomar conta desse povo e uma vez por outra ele se bandeia para a legião do mal, a legião de Satanás. Agora eles estão mais instituídos com o rei Davi e agora com o rei Salomão, na regência, né? E estou lendo a trajetória deles, né? Então, vou dar uma paradinha por aqui e voltarei com o vídeo 69, tá? Um abraço a todos, muita saúde, muita paz, né? Muito amor, primeiramente, para que vocês sigam a legião do bem, abandonem a legião do mal, né? Que é a legião de Satanás, onde está as mulheres andando nuas, mostrando suas carnes, seus peitos, suas barrigas, suas pernas, o povo se fartando em farra, em prostituição, em jogatina, etc, e etc, adorando o ídolo, adorando a Deus, né? Adorando cruz, adorando imagem de santo. Isso tudo é abominável ao Senhor em sua legião, desde a criação desse povo aqui até os dias de hoje. Isso eu estou lendo para vocês. Se vocês ouvir, ver esses vídeos, vocês vão entender que Deus abomina todas essas coisas, porque Deus quer um povo santo, né? Para que siga a sua legião e que no outro dia seja arrebatado para a vida eterna. Mas para isso, vocês têm que abandonar a legião do mal, a legião de Satanás, onde ele dá tudo de bom para a carne daquele que não está na legião de Deus, né? Fazendo com que o Senhor ouça músicas, né? Que falem de safadeza, que falem de prostituição. Não é proibido ouvir música, né? Música de amor com carinho, de benevolência. Não é proibido ouvir essas músicas. Mas música que institui safadeza, né? Institui a prostituição, música que fala palavrão, vocês devem se apartar dessas coisas, né? Porque isso leva a vida no inferno, né? Leva a sua vida à perdição para vocês morar no inferno e não morar nos céus. Então é bom que vocês deixem essas práticas, né? Deixem essas músicas podres que existem no dia de hoje, incitando o pecado, né? Incitando e fora muitas outras coisas que o povo anda fazendo por aí, etc, etc. Me desculpem, né, por falar essas coisas, mas eu estou falando aquilo que Deus quer que eu fale para que vocês venham a ter a obediência em sua legião, né? Em sua legião, na legião de Deus, deixando essas má práticas da legião do mal, da legião de Satanás. Então, eu vou voltar com o vídeo 69, né? Para no próximo vídeo, é o vídeo 69. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, muita paz, muita saúde, tá? Voltarei em breve.